paizinho maluco nosso, né? E que momento estranho nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo, vamos lá, né? Já vai bater uma semana que iniciaram essas sanções. Foi o quê? Foi quinta-feira da semana passada? Ou quarta? Foi quarta, né? Foi quarta, eu acho. Quarta-feira. Então deu uma semana de sanção. Dia 7 da guerra tarifária Estados Unidos-Brasil. Né? Esse é o diário de bordo aqui de Renan Santos e Rafael Rizzo. Oba. E o que nós podemos falar para vocês nesse instante é que o novo episódio nessa briga é Donald Trump, o governo americano, anuncia agora uma série de reclamações sobre concorrência desleal, pirataria e aprofundam os ataques comerciais que eles vêm fazendo no Brasil, tá? Inclusive em algo que não deveria ser problemático, que é o Pix. Eles estão falando que o Pix é uma tecnologia que burla ganhos de empresas americanas como Visa e Mastercard, que são operadores de cartão de crédito, justamente porque dá um bypass. Você faz essas transações sem depender das operadoras de cartão, tá? Vamos ler aí, porque é uma novidade isso. Só que ela tem consequências, né? Quem sabe a live que eu fiz com o Renato, aquela live muito boa que a gente fez na quarta-feira, o Rizzo falou, venham fazer a live. Saímos lá do feriado, viemos fazer a live aqui. E basicamente tudo aquilo que a gente fez previsão, o Junito confirmou ontem na live do Dark MBL ontem. Sim. Né? Tudo aquilo que a gente falou, vai acontecer, aconteceu até agora. Do Lula aumentar a popularidade dele com um discurso nacionalista que ia colar para outras pessoas, até o bolsonarismo fazer caca. Porque este espécie de americanismo de autossabotagem que parte da direita brasileira tem, não dura muito, né? Até porque, assim, entenda uma coisa, quem gosta do Trump é quem é americano, branco, e beleza, o americano branco gosta do Trump, se identifica com ele. Agora, se você não é um americano branco, assim, você não necessariamente tem muitas razões pra gostar do Donald Trump. Eu já falei pra vocês, se perguntar direitinho pro Trump o que ele acha da gente, ele só acha que a gente tem que estar longe dos Estados Unidos, é isso. Tira esses caras daqui, não gosto deles, é isso, nós somos uns cucarates, já falei, é isso que ele acha, isso tá, né, a mente do americano branco sobre nós, brasileiros, é essa, e tá tudo bem, a gente tem que entender assim, não é, eu também acho que indiano não vai no banheiro, sabe, tá tudo bem, não tem nenhum síndrome aqui de vira-lata, não, eles acham isso, é normal, são estereótipos, tal, eles estão numa posição superior à nossa, eles são uma nação desenvolvida, uma das grandes nações da história humana, nós ainda seremos, esperamos contribuir para isso, então, natural, então não fiquem com grandes expectativas, não achem que ele, na defesa do interesse, né, norte-americano e do projeto que ele tem para os Estados Unidos, tá, e para si próprio, que fique claro, não vá nos ver como um obstáculo, como uma oportunidade, tá? E neste momento ele está sabendo, vamos dizer, obstaculizar aqui as posições que o Brasil vem tomando em termos comerciais, geopolíticos e estratégicos em nome do interesse dele. E é o seguinte, ele, desculpa, não vou falar palavrões, mas ele está dando um tapa no nosso bumbum, entendeu? De uma maneira humilhante e enquanto brasileiros, não há como ficar comprando discurso do tipo Eduardo Bolsonaro, tem que o Donald Trump, né? É até legal o Rizzo resgatar o tweet. Não precisa resgatar agora, mas vamos ler a notícia. E aí a gente resgata porque é o seguinte, né? O maluquinho do Eduardo Bolsonaro, já saíram 2 matérias dando conta disso e eu tô acompanhando. Ele tá achando que, assim, o Brasil inteiro tá unido numa corrente pró-Donald Trump, achando que ele vai fazer uma revolução. Não vai rolar nada disso, tem nada disso rolando, não vai rolar revolução nenhuma. O Donald Trump tá cuidando dos seus interesses exclusivos ali, tá? Lógico que ele vai citar, é bom pra ele ter um aliado aqui no Brasil, chegando ao poder e tal, mas dito isso, né, a vida dele não vai parar por conta desse tema, tá? Vamos lá, vamos começar a ler a notícia, porque isso é bem louco, os americanos entraram no detalhe do detalhe. Tá, vamos lá, ó. Guerra comercial Pix. Estados Unidos reclamam de Pix e pirataria e falam até da 25 de março em investigação sobre o Brasil. A apuração aberta a pedido de Trump vai avaliar práticas em áreas como comércio eletrônico e tecnologia, taxas de importação e desmatamento. Tá? O documento que detalha a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil incluiu o Pix como uma possível prática desleal do país em relação aos serviços de pagamentos eletrônicos, abre aspas. O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação ao serviço de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção do seu serviço de pagamento eletrônico desenvolvido pelo governo. A apuração a cargo da UST Hour vai avaliar práticas do Brasil em áreas como blá blá blá, beleza, desce.
Sob o comando do presidente Trump, eu abri a investigação sobre os ataques do Brasil às empresas de rede social americanas e outras práticas comerciais injustas, disse em nota Jameson Greer. O documento cita também a Rua 25 de Março, tradicional polo de comércio, blá, 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 para indicar supostas falhas na proteção. Para o West Hour, a 25 de Março permanece há décadas como um dos maiores mercados de produtos falsificados, apesar de operações direcionadas para a área. Abre aspas, o Brasil não conseguiu abordar de forma eficaz a importação, distribuição, blá blá blá, de produtos falsificados, console de jogos modificados, blá 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 blá. A falsificação continua generalizada porque as operações de fiscalizações não são seguidas por medidas de blá blá blá, beleza. De acordo com o documento, as falhas na abordagem, blá blá blá. A falha do Brasil em abordar essas questões prejudica os trabalhadores americanos cujos meios de subsistência, blá 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 blá, beleza. A ativação comercial tem potencial de gerar danos adicionais à economia brasileira. A iniciativa traz riscos e novas sanções, beleza. Vamos lá. Beleza, cita o PIX, cita o STF, ordens secretas, tarifas injustas que o Brasil faz, aplicação da lei anticorrupção. Tá, um bom tema esse da lei anticorrupção. Proteção de propriedade intelectual. Diz que o Brasil abandonou o tratamento recíproco virtualmente livre de impostos para etanol que promovia o comércio bilateral e impôs tarifas de importação íngremes e injustas sobre etanol dos Estados Unidos. Eu já ouvi falar dessa história do etanol americano, sim. E assim, o agro brasileiro vai ficar muito puto se tiver que engolir etanol americano aqui. Afirma que as exportações de etanol dos Estados Unidos para o Brasil caíram significativamente devido a essas tarifas, indicando uma desvantagem considerável para os produtores norte-americanos. Aí sobre desbactamento ilegal, beleza, blá, 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 blá. Cara, vamos lá. Posso falar aqui o que eu acho? Pode. Eles estão pegando qualquer coisa para botar na mesa para colocar o Brasil contra a parede nessa disputa. Eles pegaram... Cara, me parece até, assim, essas coisas de chamar 25 de março, parece que quando os caras fizeram uma pesquisa com chat GPT. Tipo, pega estereótipos de quebra de patente no Brasil. Porque quando a gente fala em quebra de patente que afeta os Estados Unidos da América, sendo bem honesto, a gente vai falar das quebras de patente chinesas, né, de pirataria chinesa. Que realmente, sim, a pirataria acontece com a produção de produtos falsificados de grandes marcas, especialmente europeias, japonesas e norte-americanas. Todo mundo que sabe um pouco sobre falsificação sabe que é sobre isso. Mas em algum lugar essa falsificação é produzida. E por assim, de ser de forma bem clara, não é aqui. Ainda que a gente ainda faça, vamos dizer, lá no Bom Retiro aqui em São Paulo, umas roupas com bolivianos falsificadas, de mentira, de marcas famosas, a real é que esses produtos falsificados são produzidos no Sudeste Asiático, no Leste Asiático. E eles vêm aqui, eles são importados, antigamente eles vinham pelo Paraguai, e eles são vendidos aqui. Eles não são produzidos aqui. As quebras de patente, que são uma coisa ainda mais grave, são um problema muito ligado à China. A China teve um papel de quebrar e roubar tecnologia americana, que foi um dos instrumentos que a China utilizou, inclusive, para alcançar e para diminuir, vamos dizer, o degrau tecnológico que os Estados Unidos tinham para correlação em vários setores, né? Hoje a China disputa a par e passo com os Estados Unidos em vários setores e alguns até ultrapassou. O Brasil, falar que o Brasil tá nesse jogo chega a ser ridículo. E citar, vamos dizer, um conjunto de ruas no centro de São Paulo em que muamba e produto vagabundo é vendido como um exemplo de prática que está afetando trabalhadores americanos, chega a ser patético. É patético. A argumentação do Trump nesse sentido patético. Outra coisa, sistemas de pagamento similares ao Pix já existem na Europa faz tempo. Quando eu estive na Suécia... última vez que eu tive lá, uns 11, 12 anos atrás, já tinha, tinha ficado surpreso, assim, tipo, a galera tinha ido jantar e todo mundo, eu mando, tinha um negocinho lá, um aplicativo que eles distribuíam os dinheiros, eu achava aquilo, nossa, que interessante isso aqui, que veloz, que ágil, né? Então, assim, meio que ele vai reclamar, esses instrumentos já existem ao redor do mundo. Então, algumas coisas pra gente botar aqui, a gente vem acertando sobre esse conflito, meio que a gente vem acertando praticamente tudo, tá? Eu não, pelo menos, eu não me sinto, não me lembro de ter errado na análise sobre esses temas, tanto naquela live quanto as lives que eu fiz, então peço até pra vocês que estão aqui no chat, falar, Renan, você errou em tal coisa, porque eu não me lembro por enquanto da gente ter errado. Então eu vou botar aqui mais alguns elementos. O Lula havia mencionado em jogar essa briga na OMC. Desculpa, Organização Mundial do Comércio. Por quê? Na OMC, olha, os Estados Unidos estão aqui botando uma tarifa, vamos discutir. E na OMC, outros países, entendeu? Você dá aquela famosa dá uma barrigada no assunto.
Que é uma coisa interessante. Vamos dar uma barrigadinha ali, entendeu? Certo? É tipo assim, na OMC que tem membros de todos os países que também estão sofrendo tarifas do Trump. Sim. E aí o que o Trump avisa? Ah, você quer brigar nisso? Olha o que mais eu tenho aqui, Tum. Então o Trump tá jogando mais carga ali. Se a gente vai olhando passo a passo, tirando essa coisa do etanol que eu já ouvi falar há bastante tempo, que os Estados Unidos também produzem etanol e vamos lá, vamos trabalhar aí o etanol. Me parece assim que eles estão cercando e muito o Brasil. E não dá para falar que isso ficou apenas nos termos anedóticos que ele fez com outros países, entendeu, Riso? O caso brasileiro está muito similar ao caso canadense, em que o Trump ficou enchendo o saco do Canadá com muita ênfase. Houve algumas umas consequências que a gente viu ali. A direita perdeu espaço, a esquerda cresceu com um discurso nacionalista anti-Trump. Veja que curioso. E as negociações, as disputas continuaram e não se resolveram. O caso brasileiro, eu acho que é um caso bastante específico, tá? E eu acho importante a gente trazer, porque me parece que, dado que nós adotamos uma posição com o Lula, claro, de porta-voz do BRICS, e inclusive de pentelho, de ficar entrando em todas as divididas possíveis para atrapalhar negociações norte-americanas. Por exemplo, os Estados Unidos tinham uma postura muito pró-Ucrânia na questão da guerra Ucrânia-Rússia, e o Brasil, quando estávamos no governo Biden, ficava enchendo os culhões do governo americano. Mesma coisa na questão israelense, mesma coisa em qualquer questão que o Lula podia. Quando teve a questão do Petro agora na Colômbia, sobre a devolução de imigrantes ilegais, o Lula já correu para se pronunciar. O Lula aqui é o penato sobre tudo. E sabe o que me parece? Sabe o Brasil é aquele amigo baixinho, né, meio fraquinho, tal, é isso aí, que tá com um amigo grande, tem um chinês bolado, e o Brasil, é isso aí, vai todo mundo a merda aí, só vai, é isso aí. Aí beleza, né, e aí os Estados Unidos, tipo, mano, que é aquele cara lá? Tá, realmente você quer brigar? Aí uma hora, né, o coisa chegou, os Estados Unidos chegou, né? Aí o Brasil vai fazer o que? Vai olhar pra China, a China tá assim, ó. Entendeu? Então, assim, a China não tá comprando esse barulho. E ainda avisou, ó, se comprar o barulho... Então, assim, o Lula, né, que sempre se achou brilhante nessa política externa, o Lula tomou na tarraqueta em termos negociais com os Estados Unidos. Então, eu vejo em termos negociais pro Brasil, o Brasil numa armadilha, uma puta de uma armadilha. Dito isso, no curtíssimo prazo, o Lula irá se beneficiar de alguma bonança por estar enfrentando a grande potência. E toda briga assimétrica gera um sentimento de pertencimento. Então, como há uma briga assimétrica com uma nação muito maior, com um presidente que tem uma postura que soa arrogante para, especialmente, pessoas de terceiro mundo, é natural que você, enquanto presidente de um país de terceiro mundo, alvo disso, você se coloque como vítima e gere algum tipo de solidariedade nacional. Então houve essa notícia aí, Atlas/Bloomberg, a aprovação de Lula tem alta após tarifários de Trump. Isso significa muita coisa? Eu acho que não significa muita coisa, eu não acho que isso representa a salvação do Lula. Não acho. Novamente, grandes previsões em termos políticos se confundem com sorte e acaso, e eu acho que todo mundo que quer fazer muitas previsões acaba pagando mico, tá? Eu não acredito tanto em grandes previsões, mas pequenas previsões a gente consegue fazer. Essa é uma pequena previsão que era possível de dar uma cravada ali. Eu não acho que isso sustenta no longo prazo, caso, em termos econômicos, a gente tenha problemas, e independente do tarifaço, o Brasil terá problemas econômicos, simplesmente porque a famosa crise econômica, por conta dos nossos preceitos fiscais, ela vem. Inclusive, eu não sei se o Riso consegue achar, mas tá rodando no Twitter uma entrevista que o Marcos Lisboa, que o brilhante Marcos Lisboa, vulgo Diabo Loiro, ele deu, já avisando assim, a gente tá num clima 2013, no sentido de muita mentira, muita enganação, vamos colocar muita fraude fiscal por parte do governo. Então é um governo que perdeu completamente a credibilidade. E
vai vir merda aí. Agora, nesse curtíssimo prazo, o Lula vai surfar, então as pesquisas estão captando essa surfada do Lula. E eu acho que será uma surfada efêmera que ele vai tocar, tá? Falo isso muito humildemente, não cravo nada, mas acho que ele vai dar uma surfadinha, e com essa surfadinha ele vai tentar ir empurrando o governo dele pra frente como dá. Só que o impasse é gigantesco. O impasse é gigantesco e neste momento, tá? Eu vou falar uma coisa que é difícil de... Neste momento, a gente tem que perguntar como nós, enquanto grupo político que somos sérios e que queremos o melhor pro nosso país, o que nós queremos. Porque se for pegar o grupo político da família Bolsonaro, eles estão claramente no quanto pior melhor, e eles, de fato, eu vou ser bem honesto, de fato, Eduardo, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, o Kim Paim, eles querem tocar, vamos dizer, duas coisas. Talvez eles realmente, aqui eu vou dar um crédito de honestidade intelectual para eles. Talvez eles achem realmente que essa é uma luta que vale a pena ser lutada e que o Brasil precisa fazer uma espécie de uma revolução tocada de fora pelo Donald Trump. Eu acho que eles estão numa caixa de ressonância em que eles falam para pessoas do universo meio boomer deles, então eles ficam girando em falso dentro do mesmo público, e aí eles ficam ouvindo as mesmas pessoas e eles acham que o Brasil é isso. E quem não está na bolha deles fala, cara, o mundo real não está nessa vibe. Mas eu acho que eles estão presos nessa caixa de ressonância sim. E dois, eles precisam desesperadamente evitar o fim do Bolsonaro. E eu acho que esses caras, né, junto com o Eduardo e companhia, já entenderam que o fim do Bolsonaro consiste no pai dele, Jair, tá muito mal das pernas, ele tá muito doente, muita gente fala que ele está moribundo, eu não vou ficar falando nesses termos, acho até feio falar que uma pessoa enferma tá nesses termos, então não vou tratar assim, mas muita gente fala, ele vai morrer e tal, mas ele muito provavelmente será preso. Ele será preso e o legado político vai ser repartido em uma série de pilantras, e todo mundo sabe que são pilantras, que é toda essa turma de vagabundos que se juntaram ao redor do Bolsonaro para ganhar eleições, e desses pilantras inclui boa parte do centrão, inclui as bichinhas ali do PL jovem, e inclui também, por exemplo, governadores, que, como no caso do Tarcísio, é o governador que está sendo nomeado pelo Centrão para substituir o Bolsonaro. Ele quer pegar o voto do bolsonarismo sem o Bolsonaro. E o Eduardo, ele está se rebelando contra isso, porque ele quer ser o sucessor do pai, inclusive se rebelando contra o próprio pai. Então eles estão nessa estratégia, então eles vão apostar nesse quanto pior melhor, e eles querem que todo mundo da direita compre isso. Então o Trump, ele está indo para uma estratégia de difamação e de ataque institucional contra o Brasil, na caruda. E esses caras querem que a gente fale, beleza, é isso porque nós vamos fazer uma revolução, isso vai derrubar o Xandão. Isso não vai derrubar P nenhuma de Xandão, não vai. Não vai derrubar nada. Isso sequer vai impedir o Bolsonaro de ser preso. Eu já falei, a dividida do Trump é uma dividida sobre muitas outras coisas, tá? Muito mais em termos comerciais e geopolíticos, em temas internos para os Estados Unidos e temas de interesse dele, e aí, né, na sequência vem o interesse de empresas americanas que foram atacadas pelo governo brasileiro, pelo judiciário brasileiro, e por extensão em apoiar um aliado dele, né? Os Bolsonaros são aliados dele aqui. Lembre-se quando o Trump perdeu o mandato dele em 2020, ele perdeu as eleições, em 21 e 22, o Bolsonaro era presidente aqui e manteve o apoio dele ao Trump, mesmo com o Trump derrotado, o Trump perseguido, perdeu as redes sociais dele. E esse tipo de solidariedade é valorizado na política, né? O Bolsonaro, vamos lembrar, o Bolsonaro é sempre solidário pra cima, nunca solidário pra baixo, né? Pra baixo eles usam e cospem as pessoas como lixo. Pra cima, com o Trump, não, eles ficam cuidando, cara, são interesseiros, né? A lógica do interesseiro é sempre essa. E do Lula? O Lula, ele quer tirar o melhor proveito disso, mas eu acho que ele deve estar vendo, né, ele tá sentindo pela primeira vez na vida as consequências do estilo bêbado malandro dele. Porque aquele estilo bêbado malandro dele, eu tô na Seara Internacional aqui, ó, todo bêbado, falando minhas coisas aqui, ó, ele achou que ele ia levar o mundo ia ser levado no papo nesse estilão dele. E o mundo não caiu nesse papo do bêbado malandro. O bêbado malandro não colou. A China já tá meio de saco cheio, os Estados Unidos já pegaram no pulo, o Brasil avançou demais na proximidade com o BRICS, na política terceiro-mundista de sul global dele e tal. É o seguinte, meu querido, sua autonomia de sul global tá aqui, ó, senta nessa autonomia.
e estão lenhando. Então, mas lembremos, é o Brasil e muitas outras nações. A gente olha o nosso caso, mas os Estados Unidos estão fazendo isso com várias outras nações ao mesmo tempo. Na verdade, os Estados Unidos estão impondo uma espécie de blitzkrieg tarifária e comercial contra várias nações e reformulando o sistema de relações que eles têm com outras nações. E o Brasil é parte disso. Só que o Brasil, como a gente está vendo aqui, o Rizzo acho que vai concordar aqui, o Brasil é um caso especial, porque o Brasil se colocou como porta-voz bélico ali, né, arrumando treta sobre vários assuntos dos BRICS. E agora o Brasil tá apanhando como alguém que tá nessa posição. E assim, nos demos mal. Então o que eu acho que eu proponho aqui? A gente tem que ter uma solução para esse assunto. Os Estados Unidos os Estados Unidos não são aliados nossos, e os Estados Unidos vão querer reformular as relações deles com o Brasil, em termos tarifários, coisa número 1. E é real, eles querem uma reformulação disso, em termos que serão necessariamente positivos para os americanos. Ou seja, nós vamos sair dessa história toda de uma relação que estava assim, nossa com os americanos, nós estávamos nessa posição, eles aqui, e isso vai se alterar, em alguma medida. O quanto isso vai se alterar, nós não sabemos. E antes alguém fala, não, a nossa relação é melhor para os americanos do que pra gente, porque eles estão superavitários na balança comercial. Não, cara. O fato deles estarem superavitários não significa que a gente não cobre mais tarifas dos americanos do que eles cobram da gente. A questão é que mesmo cobrando mais tarifas, eles são superavitários. Entendeu? Então não é isso. Os Estados Unidos acham o seguinte, olha, é pra gente ser muito mais superavitário do que a gente realmente é. Certo? E vocês, brasileiros, vão ter que se adequar, vão ter que resolver essa bagaça aí conosco. Ou não vai ter papo. E é o seguinte, a gente vai ter que se adequar. Em algum termo a gente vai ter que se adequar. A segunda coisa que os Estados Unidos não tá fazendo eles não estão dando porta de saída pra gente em termos negociais. Tá? Eu comentei ontem na live do Dark MBL, mas eu acho importante a gente colocar aqui. O Trump tá indo na segunda linha. Ó. Se vocês tentarem ir lá pro colo dos BRICS, especialmente da China e da Rússia, tá? Na Rússia na questão do petróleo, e foi uma bronca que eles deram na Índia também, tá? E na China, eu vou chutar o teu joelho, seu filho da puta, eu vou quebrar as duas pernas suas. E o Brasil, tipo, e agora? Pra onde eu vou? Porque é o seguinte, ele não vai deixar o Brasil dar bypass usando os BRICS. Quem assistiu aquela live minha, digite um se vocês assistiram aquela live minha com o Renato na quarta-feira da semana passada, dia 9 de julho. Em que a gente falou o seguinte, uma das coisas que o Lula pode fazer ele responde com reciprocidade, ó, eu vou aumentar a sua tarifa também, e cai no colo da China pra falar, China, compra essas minhas coisas aí pros Estados Unidos, e aí eu continuo gritando, sendo o cão de guarda dos BRICS. Você lembra, Rizzo, que eu falei isso, certo? Sim. Porque é previsível. O que os Estados Unidos fez? Olha isso aí. OTAN alerta Lula sobre tarifas secundárias de Trump contra a Rússia. Telefone para o Putin. Que é? Uma das coisas que estão na pauta de importação, tá, do Brasil para os Estados Unidos é petróleo. Óleo refinado, já transformado como combustível diesel, essas coisas. O Brasil, ele vende óleo cru. O Brasil não tem capacidade de refino para todo o óleo que produz e para todo o óleo que ele demanda internamente, para todo o combustível que ele demanda, os hidrocarbonetos aí, chame o que quiser. Então ele compra dos Estados Unidos. A Rússia tá com um embargo e a Rússia agora não é mais amiguinha do Trump. Mudou o humor. Não gosto mais do meu amigo Putin, ele não é tão legal, agora nós vamos machucar o Sr. Putin, lide com isso. E agora, nesse momento, exatamente nesse momento, os Estados Unidos, o Brasil, né, poderia fazer uma malandragem para triangular e receber combustível russo aqui. O Trump avisou, se fizer a OTAN, não sei se vocês repararam que a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vem a ser uma organização, meu Rizzo, de ordem militar. Ou seja, é um tipo de papo que não é bonito. Pode não querer dizer, não, eles vão bombardear a gente. Não vão bombardear a gente, mas você entende que o tom já não é um tom, tipo, o diplomata veio aqui, é um tom escroto. E quando eu colocando escroto, eu não tô falando um tom, eu fazendo um juízo de valor no sentido de, eles estão sendo malvados. Eu tô falando que é um tom já de tipo, você tá se envolvendo com meus inimigos, que porra é essa?
Cala a boca aí, ô Zé Carioca. Cala a boca aí. Para de sambar. Tira essa cachaça daqui, vem aqui. Você não vai comprar porra nenhuma do russo. Aí a gente, não, mas eu tô malandrinho aqui. Cala a boca aí, tira esse cavaquinho daí. É isso. Equivale a tipo o cara chegar pra conversar com tarifa, tipo assim, né? Exato. Exato. Vai ter um diálogo sobre tarifas agora com o Lula. Exato. É um tipo de papo que a gente não estava acostumado e que é um tipo de papo que nos lembra, né? Que bom que você colocou esse porrete, que é a famosa política do Big Stick, né? Quem lembra da política do Big Stick? Todo mundo teve isso no colégio, né? Que era o seguinte, foi uma parte de uma doutrina norte-americana de lidar com a América do Sul, que é fale manso e carregue um porrete na mão, tá? Que era a doutrina do Teddy Roosevelt, que era isso, ó. Chega pra esses latino-americanos, fuma um charutão com eles, toma um mojito, toma uma caipirinha, fala manso, fala legal, eles adoram, eles são dóceis. Agora, eles são traiçoeiros. Eles são dóceis, mas traiçoeiros. Então leva um porrete na mão, porque o porrete lembra eles, se eles forem traiçoeiros, eles vão apanhar. E foi a doutrina de imposição da hegemonia norte-americana no restante do continente americano. E lembre-se, eles são a força hegemônica aqui. Não parece para nós que eles são hegemônicos, às vezes, porque a gente está, vamos dizer, perdido aqui no soft power deles, então nós aceitamos a hegemonia deles, a liderança deles, de maneira tácita. A gente, que bacana, você nem vê, você vive um mundo americano, você usa um iPhone, eu tô aqui numa rede social norte-americana, a gente vive um mundo americano. Mas se a gente não se comportar, vai vir um porrete e vai bater na gente, porque nós somos o Zé Carioca. Nós somos um bêbado brincando e dançando. E é muito triste estar nessa posição, né? É muito ruim estar nessa posição, porque nessa posição você se lembra que você é fraco e que você não é dono do próprio destino. E essa é a nossa situação. Nós não somos donos do próprio destino. Nós não somos. Nós não temos, o Trump tá lembrando a gente, o Brasil, deixa eu avisar, você não vai se juntar com a China e vai sair brincando por aí de, o dólar acabou, veja só, nós vamos interferir há uma nova ordem mundial. Você não vai fazer isso, entendeu, ô bêbado? Volta a sambar aí. Samba aí. Isso, sambou? Toma uns pedacinhos de comida aí. Nós somos isso. Nós somos isso. É humilhante, é dolorido. Então ele não tá deixando, né, nem a gente buscar o caminho dos BRICS. Ele não tá deixando nem a gente buscar. Então a gente vai ter que ficar preso, em termos negociais, aos termos deles. E os termos deles são sufocantes, porque, senhor Rafael Almeida Riso, se o Brasil não vai poder recorrer aos BRICS, e se o que ele vai nos obrigar significa, por exemplo, algum grau de separação com o interesse geopolítico da China, o que nós ganhamos ao longo dos últimos 20 anos nesse alinhamento estratégico com a China, que basicamente sepultou a nossa indústria? Então a indústria brasileira morreu muito por conta da concorrência chinesa. Lógico que a culpa é nossa, porque nós não tivemos uma agenda de competitividade, mas fomos invadidos pela indústria chinesa, e a China, em troca, comprou nossa matéria-prima, alimentando vários setores, alimentando as contas públicas brasileiras. Foi o famoso boom das commodities, permitiu que o Estado brasileiro fizesse várias políticas sociais. Fizemos tudo errado, né? Nós somos uns merda, nós somos o Zé Carioca sambando mesmo. Fizemos tudo errado nessa buceta. Que deselegante. Totalmente. Fizemos tudo errado. E aí, talvez os Estados Unidos falem, então, essa aliança aí com a China aí vai ter limite aí. Pode vender seus grãos ali pra ela, mas assim, se começar a querer brincar demais, eu vou bater em você. E é real, a gente não tem condição de fazer nada nisso. Fala fera, curtiu? Então se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta aí. Até o próximo vídeo.